versículos 15 e 16. E vamos ler juntos esses dois versículos. Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. O tema da comunhão de casais é crescer e edificar em amor. Isso vale para a nossa casa, isso vale para a vida da igreja. Amém? Porque nós não podemos separar essas duas coisas. São duas coisas intimamente ligadas. Vamos ler juntos? Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Desses dois versículos é que saiu esse tema, crescer e edificar em amor. Amados irmãos, nós precisamos ver de uma maneira bastante clara que o que está no coração do Senhor é a edificação do corpo de Cristo. E essa edificação do corpo de Cristo está intimamente ligada à volta do Senhor. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que a edificação do corpo de Cristo tem tudo a ver com a nossa vida familiar. A edificação do corpo de Cristo significa a edificação da vida familiar. Porque se não há edificação da vida familiar, não há edificação do corpo de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E o primeiro lugar onde nós devemos ter edificação é em nossa casa. Porque é de lá que sai a experiência da edificação. E aí, a partir da nossa casa, temos a edificação junto com os irmãos. A edificação significa o quê? Tornar-se um. A nossa casa pode ter muitos membros. A nossa família pode ter muitos membros. Nós podemos perguntar, quantos membros tem a sua família? Você pode dizer 3, 4, 2 pessoas, 5, 6. O que significa edificação da nossa casa? Quando perguntamos quantas pessoas são, nós falamos, são tantas pessoas, mas nós somos um só homem. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Significa que nós todos somos um. Isso, então, mostra que há, então, edificação. É essa visão que nós precisamos ver. Então, se nós sabemos hoje que Deus quer edificar o corpo de Cristo, essa é a nossa meta nesse semestre, em tudo nós vamos bater nesses pontos, penetrar nesses pontos, muito mais a nossa vida familiar tem que estar focada nesse ponto. Por quê? Porque nós precisamos viver a palavra de Deus. E o nosso enfoque nesses últimos tempos tem sido olhar todas as coisas da palavra de Deus sob o ponto de vista do ministério de João. E no ministério de João há uma palavra que realmente nos causa impacto, que é a razão do ministério de João. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler juntos este versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Está bem? Encontraram? Vamos ler. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Outra vez. Filhinhos,
não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Este versículo mostra o intuito do ministério de João, para que a nossa vida, amados irmãos, não fique somente em palavra e língua. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Não fique somente em palavra e língua, mas fato e verdade, realidade. Que tal nós orarmos e lemos 2:2 esse versículo 18, está bem? Porque isso aqui é um forte fundamento dessa comunhão. Amados irmãos, se dermos uma olhada na nossa vida, vamos então perceber que, quanto às questões de palavra e de língua, nós temos muito, nós temos demais, mas de fato e de verdade, de fato e de realidade, nós temos de menos. Vocês concordam comigo? Essa é a nossa situação. Mas o ministério de João está aí exatamente para mudar essa situação. E graças a Deus, porque nós estamos entrando no ministério de João. Amados irmãos, nós temos que dar valor, muito valor, às palavras que nos têm sido dadas nesses últimos 2, 3 anos. Eu quero novamente compartilhar com os irmãos as palavras desses últimos 2, 3 anos. Mudou completamente a minha vida e a minha percepção das coisas espirituais. Tudo agora passou a ter sentido. Saiu de uma esfera de conhecimento para uma esfera prática. Louvado seja o Senhor por isso, não é? Então, não é mais uma questão viver numa esfera de doutrina e ensinamento que é de palavra e de língua, mas agora numa esfera da prática, que é fato e realidade. É isso que Deus quer hoje nas nossas vidas, é isso que está no coração. Quanto à questão de nós sermos noiva do Amém? Essa questão de sermos noiva do Senhor, nós queremos ser noiva de palavra e de língua ou de fato e de verdade? Imagina você apresentar uma noiva. Essa é minha noiva aqui, mas é só no papel. Né? É só palavra e língua. Fato e verdade, fato e realidade, zero. Você quer uma esposa assim? Você quer um esposo assim? Não. O Senhor também não quer. Não é verdade? Você quer que o amor da sua vida seja de fato e de realidade, e não de palavra e de língua. O Senhor também. O Senhor também. Bom, então, o que nós vamos fazer? Nosso intuito nessa comunhão de casais é ajudar a nós, como casal, ser transferidos. Nós fazemos essa transferência. Sabe? Essa transferência tem sido a coisa mais difícil. Não é verdade? Tem sido bastante difícil. Porque nós estamos acostumados a palavra e língua. Não estamos tão acostumados a fato e realidade. Eu vou dar um exemplo. Quem acredita que o Senhor vai voltar, levanta a mão.
Ó, todo mundo acredita. Agora, você vive como se o Senhor estivesse voltando amanhã? Quem vive como se o Senhor estivesse voltando amanhã, levanta a mão. Tá aí. Palavra e língua? Todo mundo. Fato e realidade? Pouquíssimos. Olha só. Alguém olhando para nós consegue ver assim, essa pessoa está preparada para a volta do Senhor. Todo dia ele manifesta isso. Alguém consegue ver isso em nós? Não. Significa acreditar, todo mundo acredita, mas viver, a gente não vive assim. E viver como noiva do Senhor, nosso viver é um viver de noiva? É um viver de uma moça comprometida com o noivo? É? Sabe, esse tipo de relacionamento nosso com o Senhor também influencia o nosso próprio casamento, o próprio relacionamento. Está aqui os casais. Os casais aqui são marido e mulher? Sim ou não? Sim. Mas quanto de realidade de marido e mulher existe? Ou somente vive junto? Isso, estou levantando as situações, traçando os paralelos. Tá bem? Então, o que nós vamos fazer hoje de manhã? Hoje de manhã e hoje à noite, nós vamos lançar o fundamento do ministério de João. Você talvez diga, mas não tem nada a ver o que você vai falar agora e amanhã, hoje à noite, tem tudo a ver. Nós vamos lançar um fundamento e amanhã os irmãos vão perceber as coisas. E nós vamos ver o que aconteceu com João. Quais foram as experiências de João? Porque essas experiências de João o tornaram, essa experiência de João na sua juventude, nessa sua fase inicial, o tornaram aquilo que ele foi na fase da maturidade. Então, são experiências que nós precisamos ganhar para nós. Ver o que João viu, aprender o que João aprendeu, experimentando e ganhando esses aspectos. Nessas últimas conferências regionais, o irmão Dong tem falado para nós sobre as linhas de aperfeiçoamento, 2 linhas de aperfeiçoamento. A linha de aperfeiçoamento de Paulo e a linha de aperfeiçoamento de Pedro e João. A linha de aperfeiçoamento de Pedro e João foi a linha de aperfeiçoamento que o Senhor Jesus deu a eles, porque o Senhor Jesus viveu com eles 3 anos e meio. O Senhor aproveitou cada situação para passar para eles as experiências, para ensiná-los, expondo-os muitas vezes, mas fazendo com que eles tocassem princípios espirituais, para que eles tocassem Deus, não é? E a linha de aperfeiçoamento de Paulo recebeu como incumbência, né, colocar no papel o conteúdo da economia de Deus, escrever o conteúdo da economia de Deus, todo o ensinamento, toda a doutrina, toda a palavra referente à economia de Deus. Ele não viveu aqueles 3 anos e meio com o Senhor. Então, a linha de aperfeiçoamento dele está ligada mais à questão do ensino. E a linha do aperfeiçoamento que o Senhor Jesus deu para os discípulos está ligado mais à vida. Essas 2 linhas se complementam. Os irmãos entendem? Um complementa o outro. Por isso que a Bíblia foi escrita de uma maneira tão maravilhosa. Temos o ministério de Paulo e no final nós temos de Pedro e João. Então essa é a complementação formando o todo na palavra de Deus. Mas nessa manhã, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o aperfeiçoamento que o Senhor deu para João. Tá? E nós escolhemos 6 experiências básicas. Essas 6 experiências básicas
são experiências que nos farão ver de uma maneira mais clara por que João, na sua maturidade, ele teve tanta expressão da vida e do amor de Deus. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos tocar essas 6 experiências. O Senhor Jesus, ele aperfeiçoou os seus discípulos. Ele andava com os discípulos. Mas ele deu diferentes graus de aperfeiçoamento. O Senhor Jesus, nessa terra, ele teve muitos e muitos discípulos. Certo? E nós podemos ver em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Versículo 2, ele fez a seguinte advertência. Então, ele deu uma palavra de instrução para esses 70. Está vendo aqui? Ele estava aperfeiçoando esses 70. Um aperfeiçoamento vivo, prático. Então o Senhor foi aperfeiçoando. E ele escolheu alguns para serem aperfeiçoados de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais completa. Por exemplo, esse foi o aperfeiçoamento para os 70. E em Lucas, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. 2, e também os enviou a pregar o evangelho de Deus e a curar enfermos. Depois ele dá toda a série de instruções. Podemos ver aqui, o Senhor tem esses 12. Esses 12 já temos um número menor. Esses 12 são aqueles que o Senhor escolheu para viver com Ele todos os dias, não é? Isso quer dizer, esses 12 tiveram mais chance de aperfeiçoamento do que os 70. Porque esses eram mais íntimos do Senhor. Está vendo? Então, eles foram sendo aperfeiçoados. Porque o Senhor tinha uma incumbência para cada um deles. Então, alguns foram mais aperfeiçoados, outros menos aperfeiçoados. Agora, dentre esses 12, o Senhor escolheu 3 para dar um aperfeiçoamento, podemos dizer assim, especial. Tá? Esses 3 que ele escolheu para dar o aperfeiçoamento especial, esses 3 foram Pedro, Tiago e João. E a Bíblia nos mostra 3 experiências que o Senhor escolheu esses 3 para passarem junto com ele. São 3 experiências que marcaram esses 3. Não foram experiências para os 12, foram experiências para esses 3. E João estava incluído nesses 3. E por essa causa, amados irmãos, nós temos que perceber que Pedro e João, eles estavam nessa experiência. E tanto nos escritos de Pedro, e como nos escritos de João, nós podemos ver a influência dessa experiência mais íntima, mais pessoal. Irmãos, estou lançando isso aqui ao fundamento, entendeu? Para o ministério de João, para que nós tenhamos uma visão clara e ver quais foram as lições que os marcaram e os transformaram. Bom, dentre essas 3 experiências que o Senhor escolheu para Pedro, Tiago e João, a primeira que a gente pode falar está em Mateus 17. Nós sabemos, amados irmãos, que em Mateus 16 nós temos uma série de revelações importantes, não é? E essa série de revelações importantes, os 12 receberam.
E nós já falamos bastante sobre a experiência em Mateus 16, mas em Mateus 17, versículo 1, diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Podemos ver, então, amados irmãos, que eles foram levados em particular para um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Em outras palavras, eles viram o Senhor em glória. Em outras palavras, eles viram o Rei do reino dos céus na sua glória. Eles viram a glória do reino. Amados irmãos, então, Pedro, Tiago e João tiveram uma visão que os outros não tiveram. E eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, essa visão faz diferença. Essa é uma visão que todos nós necessitamos. Nós temos falado sobre o reino durante esses últimos anos, não é verdade, irmãos? Agora, essa nossa palavra do reino não deve ser somente palavras ou doutrinas que nós recebemos em nosso interior. Precisamos ter esse anelo: Senhor, eu preciso ver o reino. Porque só quando eu tiver essa visão do reino, minha vida vai mudar. Eles viram o Senhor em glória. Antes de ver o Senhor em glória, né, ao verem o Senhor em glória, podemos dizer, eles viram Senhor Jesus, eles viram Moisés e Elias, né, pessoas que eles admiravam muitíssimo. Pedro tentou colocar todos no mesmo nível, nós já sabemos disso, porque nós já penetramos nessa palavra antes. Mas daí o Senhor vem, nosso Deus vem e faz algo. O Senhor, nosso Deus, faz uma nuvem luminosa envolver a todos e falar: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aí você pode ver, a visão do reino é acompanhada de uma palavra de Deus. Significa o quê? Ouvir só o Senhor. A palavra que vale é a do Senhor. Isso é muito importante para as nossas vidas. Inclusive para a nossa vida familiar. Qual é a palavra que vale? É a do marido ou da esposa? Muita briga vem por causa disso. Mas a palavra que vale para quem viu o reino é a palavra do Senhor. Não é? É a palavra do Senhor. Essa é a palavra que vale. Isso o próprio Deus falou. Tem que ouvir. Moisés é bom? Bom. Elias é bom? Bom. Marido é bom? Bom. A esposa é boa? Muito boa. Mas tem que ouvir o Senhor. Imagina um marido como Moisés, né? No bom sentido. Uma esposa como Elias, no bom sentido. Você vai escutar Moisés e Elias? Mas meu marido é tão bom, ele sabe de tudo. A minha esposa é tão boa, é uma profetisa, sabe de tudo, vê tudo. Só o Senhor. Só o Senhor. E ainda mais, no final, versículo 8, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A primeira coisa é ouvir só o Senhor, e o segundo item é ver só o Senhor. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, se nós, como um casal, aprendemos a só ouvir o Senhor e ver o Senhor,
problemas estão todos resolvidos. Não tem mais problema entre os dois. Tem? Não tem. Se ver e ouvir só o Senhor, está resolvido. Está tudo tranquilo. O grande problema é que a gente vê muita coisa e ouve muita coisa. Isso é um problema sério. Vocês concordam comigo ou não? Ah, mas é porque minha mãe falou? Ah, é porque meu pai falou? Estou falando do sogro e da sogra, né? Não é verdade. Verdadeiros Moisés e Elias. Tudo bom. Tudo certinho. Bom, a princípio é ver o reino. Tá certo, irmão? Ver o reino. Ouvir o Senhor e ver o Senhor. Tá? Guardem essa primeira experiência que marcou Pedro, Tiago e João. A segunda experiência que marcou os dois foi aquela parte da casa de Jairo, ressurreição da filha de Jairo, que está em Marcos, capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, isso por quê? Porque a filha do Jairo estava à morte, estava para morrer. Daí foi atrás, e aí, quando chegaram lá, já tinha morrido. A quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Então, qual que é o centro dessa experiência? E aí, o que ocorre depois? Aqui diz assim, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Daí eles entraram na casa e o Senhor ressuscitou a menina. Tá? Então vamos ver agora o centro dessa experiência. O centro dessa experiência é que uma jovem, a filha, tinha morrido. Morreu. Tem solução? Morreu. Então, é a experiência de um fato aos olhos do homem sem solução. Tanto que falaram para ele, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Significa o quê? Morreu agora, não tem mais jeito. Por que você está incomodando ainda o Senhor, se já morreu? Muitas situações na nossa vida, você assim, bom, eu tinha orado por isso, agora já não dá mais, morreu, agora terminou. Se eu continuar orando, todo mundo vai falar, por que ainda? Já morreu. Por que incomodas o Senhor? Já morreu. Mas o que o Senhor falou? Não temas, crê somente. Mas já morreu. Não temas, crê somente. Irmãos, essa é uma experiência importante. Depois nós vamos aplicar isso aí para as experiências de João, entende? Mais tarde na sua maturidade. Mas, é o quê? O Senhor levou os 3, não levou os 12, levou os 3, mostrou para eles o poder da ressurreição. Significa, para o Senhor não tem esse negócio de por que ainda incomodas o mestre. Não tem isso. Agora não tem mais jeito. Tem. Tem ou não tem? Tem. Mas nós, muitas vezes, temos sentimento, não vou incomodar mais, não adianta mais.
Vou dizer uma coisa para você, amados irmãos. Muitas vezes a gente prega o evangelho, né? Diz, não, isso aí eu já estou tentando há 10 anos, isso não tem mais jeito. Tem ou não tem jeito? Tem. Tem coisa que não tem jeito? Não tem, tudo tem jeito. O Senhor, tudo tem jeito. Está vendo? Isso é importante. Olha, essa experiência marcou Pedro, Tiago e João. Olha, vou dizer uma coisa. Saber que há um Senhor na glória, que Ele é o Rei, que Ele manda, muda a gente, não muda? Eu me lembro de uma experiência, né, de algo, de assim, quando, irmão, você estiver passando por uma dificuldade, você passe por uma situação difícil, e aí, aquilo deixa você desesperado. Imagina você passando uma situação difícil, está desesperado, e chega um irmão e fala para você, Marcelino, o Senhor está no trono, controlando tudo. Você não fica aliviado? Ele está no trono, controlando tudo. Você diz, mas está tudo fora do lugar. Daí pergunta para o Senhor, está tudo no lugar. Está tudo certinho. Viu? Isso é conhecer o Senhor em glória. Mas montão de vozes. Ver só o Senhor e ouvir só o Senhor. Né? Situação impossível de ser resolvido. Terminou, é o fim. Não. Crê somente. A morte que não tem ressurreição, não tem solução, mas tem o poder da ressurreição. Não é? Está vendo? Isso tudo é prático. Prático na visão, e você vai ver depois como João aplicou isso aí, nas coisas que ele passou. Um montão de anos que ele passou na prisão, né? Lá na ilha de Patmos. Não é para um desistir? E ele tinha espírito de desistência, quando você lê os escritos dele, ele estava numa boa, estava no espírito. Tá, você vê? De onde veio? É do dia a dia que vem essas experiências. Né? Tá bom? A terceira experiência foi ali no Getsemane, em Mateus 26. Mateus 26, 36. Diz assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Nós também podemos ver essa mesma porção em Marcos 14, versículo 32 em diante. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Em Mateus diz, vigiai comigo. Nós podemos ver que o Senhor, qual que é a essência dessa experiência? O Senhor chamou esses 3 para passar um dos momentos mais difíceis da vida dele juntos. Ele, naquele instante, o Senhor precisava do suporte deles, entende? Que eles vigiassem com o Senhor. Eles conseguiram? Não. Mas o Senhor queria que eles
vigiassem com o Senhor. Eles falharam. Eles falharam. Falharam aqui. Mas mais tarde, quando eles já estavam chegando à maturidade, quando foi necessário sofrer por causa do Senhor, quando chegou o momento de dar a vida por causa do Senhor, eles falharam? Não falharam. Mas essa experiência foi muito importante. Então, irmãos, nós temos 3 experiências marcantes aqui. 3 experiências que Pedro, Tiago e João passaram. E nós, como nossa ênfase está em João, então vamos dizer, foram 3 experiências que João passou. E essas experiências que João passou são experiências fundamentais para a nossa vida. Não somente nossa vida pessoal, mas para a nossa vida familiar. Em Filipenses capítulo 3, nós temos o resumo dessas experiências. Irmãos, eu quero falar isso para mostrar para os irmãos como a palavra que o Senhor está dando para nós hoje é atual. Como essa palavra de ênfase no ministério de João, essa palavra do reino, essa palavra de aperfeiçoamento que o irmão Dong nos tem dado é uma palavra atual e necessária para nós. Porque é a palavra que pode nos transformar. Como transformou João? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Paulo, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui nós estamos vendo uma pessoa que não está pensando em seu lucro pessoal. O que ele quer é ganhar Cristo. Não é? E no versículo 8 diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo ou para ganhar a Cristo. Considerar tudo como refúgio para ganhar Cristo. Que é que... E aí diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria. O que é que faz uma pessoa considerar tudo como refúgio? O versículo 10 nos mostra, diz assim, para o conhecer, poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa era a caminhada de Paulo, mostrando. E aqui nós temos as 3 experiências básicas. Primeiro, para o conhecer, Mateus 17. Né? No Monte da Transfiguração, eles conheceram. O poder da sua ressurreição, a experiência na casa de Jairo. A comunhão dos seus sofrimentos, experiência no Getsemane. Quando nós temos essas 3 experiências, amados irmãos, nós nos conformamos com ele na sua morte para alcançar a ressurreição. Isto é o quê? É para se tornar vencedor. Por quê? Porque só quem conhece que há um Senhor reinando e que vale a sua palavra, quem conhece o poder da ressurreição e também quem sabe que o Senhor o chamou para compartilhar do sofrimento junto com ele, está disposto a pagar preço. Senão, não está disposto a pagar o preço. Vocês estão dispostos a pagar o preço? Nós queremos uma vida familiar edificada? É necessário pagar um preço. É preciso termos como base essas 3 experiências. Bom,
Essas foram 3 experiências especiais, o aperfeiçoamento especial que o Senhor deu para Pedro, Tiago e João. Agora nós vamos ver mais 3 experiências. São as 3 experiências de fracasso de João, e nesses 3 fracassos, o aperfeiçoamento que o Senhor deu a ele. Isso mudou completamente. Essas 3 experiências de fracasso nos faz compreender João na sua maturidade. Nessas experiências de fracasso, primeira experiência está em Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Olha aqui João, tinha uma pessoa expulsando demônios, em nome do Senhor. João olhou para ele e disse assim: esse aí não está com a gente. O que foi fazer? Proibiu. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? E ele achou, eu estou certo. Tanto que foi falar para o Senhor, esperando um elogio, não é? Senhor, você não sabe o que eu fiz hoje. Você vai ficar contente com o que eu fiz hoje. Tinha um cara expulsando o demônio em seu nome. Mas ele não estava com a gente. Eu proibi ele. Que tal? Gostou, mestre? Gostou? O Senhor respondeu: não lhe o proibais. Quem mandou você proibir? Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. E João, você fez tudo errado. Fez tudo errado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você vê João na sua maturidade, acolhendo a todos, uma coisa assim. Mas ele não era assim, não. Ele não era assim. Ele no início era como a gente. E mesmo dentro de casa é assim. Sabia? Marido e mulher também é assim. Marido fica orando para o Senhor. Ó Senhor, a minha mulher está orando em seu nome, está fazendo esse negócio, mas eu proibi ela, porque ela não segue comigo. Você já teve algum sentimento assim? Essa aí foi a primeira experiência negativa. Foi um fracasso dele. E ele achava que ele estava bem. Segunda experiência, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só como que eles foram sutis para com o Senhor. Senhor, nós vamos pedir uma coisa. Você promete que vai fazer para nós? Mas eles não quiseram falar o que era. Não falaram na bucha assim, Quem? Tiago e João. Isso quer dizer o quê? João, disse: eu quero um lugarzinho. Como tem 2 lados, nós 2 somos irmãos, vamos lá. E a gente é parente, nós somos assim com o Senhor, Daí o Senhor diz assim: não sabeis o que pedis. Você sabe o que está pedindo?
Você nem sabe o que está pedindo. Claro que eu sei. É ficar no seu lado. Você não sabe o que está pedindo. Daí o Senhor disse assim: podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Significa, vocês estão dispostos a sofrer e a morrer? Ah, sim. Ok, então vai acontecer isso com vocês. Mas, quanto a ficar à direita ou à esquerda, não sou eu que vou conceder. Isso é para quem está preparado. Daí os 10 ficaram indignados, né? Os 10 ficaram indignados significa que os 10 também queriam esse lugar. Porque se não quisessem, não teriam ficado indignados. Mas daí o Senhor fala a partir do versículo 42 ao 45. Vamos ler essa porção juntos, irmãos, porque eu creio que é muito importante. É muito importante. Vamos ler? Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os irmãos agora estão compreendendo por que João não buscava mais ser líder? Né? Os irmãos se lembram na conferência? Foi falado muitas vezes. João não procurava ser líder. Procurou antigamente? Sim. Mas ele tomou essa palavra. Ele disse: eu não quero ser líder. Eu quero servir. Meu negócio é servir. Eu não quero ser grande. Eu quero servir. Dentro da nossa casa, nós queremos ser grandes ou queremos servir? Isso faz muita diferença dentro de uma família. E a outra experiência de fracasso está em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. A partir do versículo, vamos ver, o versículo 31. O versículo 31 de Lucas 9 mostra que ali no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias falavam com o Senhor e mostram o assunto da conversa deles. Falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Certo? Então estava falando sobre o Senhor ir para Jerusalém. E aí no versículo 51 diz o seguinte: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O Senhor disse: agora é o momento de ir para Jerusalém. Significa, ele começou a encarar a cruz e ir. E isso se manifestava no seu rosto, no seu semblante. E enviou mensageiros que o antecederam. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Olha só a expressão do Senhor. Quando olhavam para ele assim, esse vai para Jerusalém. É isso que a gente está falando agora, que eu falei hoje,
sobre não ser alguém de palavra e de língua, mas de fato e verdade. Alguém olhar para nós e falar assim, esse aqui está se preparando para a volta do Senhor. Irmãos, entendem? O semblante mostra isso aí. Há uma manifestação desse fato. E aí, como eles tinham rejeitado o Senhor, versículo 54, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Outra tradução acrescenta, como fez Elias? Vamos queimar esse pessoal? Isso! Não aceitar você, manda fogo! Senhor Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Que espírito você tem? Não é uma questão se você falou certo ou errado. Não é uma questão se você fez a coisa certinha ou não. A questão é, quando você estava fazendo isso, que espírito você tinha? Você pode fazer a coisa direitinho, mas num espírito errado. Quando algum irmão diz assim, puxa irmão, você não sabe fazer isso? Você devia fazer. Eu vou te mostrar. E faz, mas faz certinho. Mas que espírito, quando está fazendo? Eu vou mostrar para ele, vou calar a boca dele, ele vai morrer de vergonha, eu vou mostrar para ele que sou capaz. Tudo certinho? Tudo certinho. Mas o espírito estava certo? Essa questão daí do espírito ser correto influencia demais. Você lê os escritos de João, você toca no espírito dele, né? Tão suave. Você diz, não pode ser o mesmo. E se queria mandar fogo? Você consegue ler nos escritos de João que ele quer mandar fogo? Não. Está vendo? Esse foi o outro fracasso dele. Mas, amados irmãos, o que nós podemos então ver? Esse João, ele foi aperfeiçoado. Se nós tomarmos aquelas 3 experiências iniciais que ele teve junto com Pedro e Tiago, se nós olharmos para essas 3 experiências de fracasso, são ao todo 6 experiências. Se você juntar essas 6 experiências, você vai compreender melhor João e seu ministério. Você vê Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu apóstolo João. Não. Mas João era apóstolo? Ele poderia escrever, notificou ao seu apóstolo João? Apóstolo significa enviado. Poderia ou não? Não. Quer dizer assim, eu não estou nada aí ser apóstolo, não. Meu negócio é ser servo. Está vendo? Meu negócio é ser servo. Agora, chega no momento, ele está ali na ilha de Patmos, naquele sofrimento. É um momento que todos murmurariam. Não é isso? Qualquer um murmuraria. O que é isso? Como é que pode? Eu amei o Senhor a vida inteira e eu estou agora nessa ilha. Estava na prisão, agora estou nessa ilha. O que é isso? Você consegue ver isso? Não. Ele disse que ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus. Ele aprendeu que ele estava ali tendo comunhão nos sofrimentos por causa do Senhor. E ele se apresentou como irmão vosso e companheiro. Significa, nós estamos passando tudo isso juntos. Irmãos é o nosso relacionamento na vida divina, companheiro na vida humana. Certo? Tanto no aspecto divino e humano, nós estamos passando juntos. Aí nós podemos ver, e ele diz assim, que ele, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele agora sabia, no meio das situações, viver no espírito, andar no espírito, reagir no espírito. Ele reagiu na carne muitas vezes, mas ele aprendeu a reagir no espírito. E sabemos então, dessa maneira, ele foi um vaso preparado pelo Senhor. Ele não procurou ser o maior, ele não foi atrás de coisas novas, ele só queria viver a palavra. E ele aprendeu com os erros de si e dos outros. Nós não temos tempo, senão a gente podia enumerar toda a experiência dele que ele teve junto com Pedro, né? E as experiências que puderam chegar. Amados irmãos, esses 6 versículos constituem um fundamento. E esse fundamento, o cerne dessas experiências, nós estamos compartilhando com os irmãos. Para quê? Para que os irmãos, ao tocarem nesse cerne, na essência dessas experiências, vai ver como isso nós podemos viver em nossas casas, viver na vida da igreja, para poder exercer o ministério de João. Os irmãos compreenderam? Então isso aqui é esse foi um fundamento. Essa noite nós vamos entrar no fundamento das experiências das epístolas de João. Para então, com essas duas comunhões, de hoje de manhã e hoje à noite, nós estamos preparados para penetrar no livro de Efésios, como foi feito na Conferência Internacional, e aplicar isso para a nossa vida. Amém? Jesus é o Senhor, tá? Então a primeira comunhão fica por aqui. Nós podemos formar pequenos grupos e compartilhar.